Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Esse é meu primeiro vídeo aqui do canal e nada mais nada menos que um vídeo de copy, né? Eu vou fazer uma análise hoje de copy de emagrecimento. Eu vou mostrar aqui para vocês o vídeo. Don't mix salt with these 3 ingredients if you don't want the Mounjaro effect on your body and your pants loose in a week. Today I'm here to help you make the new. Eu encontrei outras variações desse criativo, mas eu preferi trabalhar com esse. Eu já dei uma lida, ele é bem interessante. Primeiramente aqui eu gosto de informar qual que é o formato. A gente já viu que ele traz um formato ali de início de uma misturinha, né, de uma receita, mas ele é um formato de UGC. Então eu gosto de deixar ele bem aqui específico, porque é assim que eu faço as minhas análises e também faço as adaptações para quando eu vou criar, quando eu vou modelar a minha copy. O ângulo é de receita estranha. E aí o hook, eu analiso ele aqui do lado e aí depois eu escrevo aqui. Então vamos lá, primeiramente, não misture sal com esses 3 ingredientes se você quiser o efeito Mondiaro no seu corpo e suas calças ficarem largas em uma semana. Então vamos aqui analisar. Primeiramente, o que eu olho nesse hook? Eu vejo, né, que ele traz um hook meio que de proibição, né? Porque ele tá trazendo ali pro pessoal algo que é proibido e aí gera aquela curiosidade, porque a pessoa fala, uai, mas como assim é proibido, né? Então eu gosto de deixar bem aqui, eu gosto de ir anotando aqui as coisas, porque aí fica mais fácil na hora de eu realizar a modelagem. Caso eu precise acrescentar, eu acrescento com base nas minhas anotações. E aí ele traz aqui 3 ingredientes, aqui ele traz especificidade, né? Porque ele tá deixando bem específico que é apenas 3 ingredientes, né? Ingredientes mais o sal. E se você não quiser um efeito Mondiaro, essa questão aqui da misturinha traz aquela ideia também, voltando, né? A ideia de um ritual estranho. Ritual estranho. Porque é uma receita e a gente consegue identificar isso em várias copies, né, de resposta direta, que é algo diferente, algo inusitado. E isso gera uma curiosidade, principalmente por ser específico. A pessoa fica assim, uai, mas como assim? São 3 ingredientes, fico meio que curioso, sabe? E aí ela fala aqui do efeito Mondiaro. O Mondiaro, ele é um remédio conhecido popularmente nesse público, né? Então, ele já traz aquela força do benefício disfarçado. Então, eu gosto de colocar aqui, ó. Benefício disfarçado. Por que benefício disfarçado? Porque nesse público de emagrecimento, o Monjaro, ele é um dos remédios que faz emagrecer rápido, né? Então, a gente já traz para nossa copy que esses 3 ingredientes é tão bom como ele. É tão bom como ele, né? Ele já tem esse público, ele já é conhecido, já é como se fosse uma tendência, né? E aí, quando ela fala assim sobre calças, né, no seu corpo e suas calças ficarem largas em uma semana. Quando ela fala de calças largas, isso aqui é um identificador nas pessoas desse público, porque a primeira coisa que a pessoa vê quando ela emagrece são a diferença das roupas. E acaba que ela traz um senso comum, né? Porque todo mundo usa roupas, logo o primeiro contato que ela tem é isso. Então eu gosto de colocar. E essa vantagem de trazer algo comum é bem interessante porque deixa a copy menos vendedora. Porque é algo que todo mundo tá usando, sabe? E quando ela traz, então vou deixar aqui, tipo, menos vendedora, né? Mas não vou colocar isso aqui agora não. E em uma semana, ela deixa bem específico a questão da urgência, desperta aquele gatilho da urgência. Porque é tão rápido, que a pessoa já desperta assim, caraca, é muito bom esse negócio, né? Urgência. Gente, não se preocupa aqui com os erros. Tá ótimo. Hoje estou aqui para ajudar você a fazer a nova receita de sal rosa para rápida de peso e como alguns chamam, Mondiaro caseiro.
Basta misturar 3 ingredientes que aposto que você já tem em casa. Então vamos lá. Hoje eu estou aqui para ajudar você. Quando ela fala isso é uma característica muito boa no formato de UDC, porque é como se ela pegasse na mão do prospect, sabe? Ela trouxesse uma aproximação com o prospect. Ela tá trazendo empatia. É como se ela falasse assim, olha, eu sei de uma coisa e eu quero compartilhar com você. Entendeu? É como num tom de amizade. E isso esconde a venda. Porque ela não tá falando, eu vou aqui te vender algo. Não, eu vou te ajudar. Porque eu sei disso, esse negócio é tão bom. E eu também sou uma pessoa boa e eu vou te ajudar. Isso é uma identificação, uma característica muito boa no UDC. Esse formato é muito legal, sabe? Então eu coloco aqui aproximação com o prospect. A fazer a nova receita de sal rosa para perda de peso rápido. Gente, peraí. Gente, desconsidera os barulhos de cachorro. Eu não vou nem parar essa gravação. Então vamos lá. A nova receita de sal. Essa questão de nova receita traz aquela curiosidade. Que receita é essa? O prospect já fica assim, que receita que é essa? Eu preciso saber. Já que você está me ajudando. E também traz novidade, né? É algo novo. Deixa eu anotar aqui. Na cabeça de quem tá lendo isso aqui, todo mundo gosta de coisa nova. Todo mundo gosta de coisa nova. Então isso aqui já chama a atenção na cabeça da pessoa. E aí, como alguns chamam, mondiaro caseiro. Esse mondiaro caseiro é como se fosse um apelido, né? Porque a palavra em si, mondiaro, ela já traz o peso, né? Que do benefício disfarçado, como nós já havíamos dito aqui no Hulk. E ela também associa com o benefício que já existe no mercado, popularmente falando. E quando fala caseiro, é como se ela tivesse dizendo pra gente que é muito fácil, sabe? É fácil. Então, assim, já tem a estrutura do mondiaro já montado, né? Vou escrever assim, gente, porque dá pra entender, tá? Mondiaro, beleza. E aí ela fala, basta misturar sal com 3 ingredientes que aposto que você tem em casa. Basta misturar 3 ingredientes que já traz um ar de facilidade. Porque a pessoa quer algo fácil, todo mundo quer algo fácil. Principalmente hoje na internet, é muito rápido as coisas. Então, o objetivo em si é trazer algo rápido pro nosso prospect. Então, assim, ela já olha e fala assim, caraca, são 3 ingredientes e, tipo, tem na minha casa. Então, já vem a praticidade, né? Praticidade. A pessoa, ela já vai gerar aquele looping na cabeça dela falar assim, caraca, são 3 ingredientes e ela falou que eu tenho em casa e ela ainda vai me ajudar, ela vai pegar na minha mão. Não, peraí. O que tem mais? O que você vai me falar mais? Sabe? Quando eu leio essas coisas, eu fico com essa interpretação que eu tenho. Juntos, eles criam um efeito 92 vezes mais poderoso do que aquelas canetas emagrecedoras de forma natural e segura. Beleza. Então, vamos lá. Quando ela fala juntos, já tá trazendo... É como se estivesse continuando, né? O parágrafo anterior, falando dos ingredientes que ela tinha dito. Elas criam um efeito 92 vezes mais poderoso. Aqui traz especificidade. Galera, uma das coisas mais importantes nas copies é trazer especificidade, porque o nosso prospect, principalmente do público de emagrecimento, ele já é um público um pouco mais cético. Então, quando a gente realiza uma análise de persona, a gente já consegue observar que esse público ele precisa de embasamento científico. Então, quando a gente traz ciência com base em números, dados, porcentagens, isso traz, tá? Isso traz um peso muito grande para a copy, porque traz credibilidade.
sabe? Traz credibilidade. Não importa. Quando você traz um embasamento científico, não importa se é muito exagerado, se é controverso, não importa. A pessoa, ela só precisa daquele embasamento. Ela não vai terminar de ler, de ver o seu anúncio e vai procurar na internet. Ela não vai, principalmente as pessoas do nosso público, né? Da idade, essas coisas. Elas não vão procurar. Mas o que elas querem é se sentir segura com essa informação. Então, por isso a especificidade, trazer ciência com base em números. Aí ela fala, é mais poderoso do que aquelas canetas emagrecedoras. Aqui ela está inviabilizando um método, né? Outros métodos. Inviabilizando outro método. Qual é o método? Das canetas. E aqui é engraçado porque ela vira e fala assim, olha, as canetas emagrecedoras são caras, porque o objetivo aqui é como se eu quisesse trazer uma objeção voluntária para o meu prospect. Ó, falando assim, cara, isso aqui é caro. E o prospect desse público de emagrecimento, ele sabe que essa caneta é cara. Caso contrário, tava todo mundo aí comprando no mercado da esquina. Eles sabem que é. Mas também, pensando mais a fundo, aqui traz a questão do inimigo comum. Que qual que é o inimigo comum? As indústrias farmacêuticas. Eu não vou deixar escrito aqui não, porque não está específico aqui na copy. Mas isso aqui é pra gente analisar mais a fundo. Tipo, o que ele quis dizer com isso? Não, beleza, aqui ele trouxe um inimigo comum. Porque a pessoa que tá pensando em comprar uma caneta emagrecedora, ela não sabe quais são os riscos, quais são os efeitos colaterais dessas coisas. Então, quando a gente fala que é cara, a gente já abre na cabeça do prospect que, assim, além de ser cara, é algo que você não pode confiar. Porque é industrializado, você vai enfiar algo no seu corpo industrializado, e aí é tão interessante você ler um copo. Gente, eu acho isso maravilhoso, porque elas meio que se conectam. Aí vem assim, vírgula, mais de forma natural e segura. Cara, quando ele fala de forma natural e segura, ele tá dizendo que, olha, eu trago segurança pra você, eu trago segurança porque você pode fazer na sua casa, né? Então ela tá quebrando objeção, quebra de objeção. Ela tá falando, olha, você pode fazer na sua casa, é tão seguro que você pode fazer na sua casa, só com 3 ingredientes, entendeu? E de forma natural, não é industrializado, porque é aí que vem a questão do inimigo comum, porque as indústrias farmacêuticas trabalham com o Mondiaro em si, né, que já tá falando da estrutura do Mondiaro, é algo industrializado. E aí ela fala, de forma natural, pô, isso é maravilhoso, entendeu? A pessoa tá lendo assim, ela tem credibilidade na hora que ela lê isso. Beleza. Vamos para o próximo. Minha amiga Sara, de 49 anos, por exemplo, foi uma das primeiras a experimentar a receita. Nos primeiros 7 dias, ela perdeu 13 libras e agora, depois de completar 21 dias, ela já perdeu 38. Então, vamos lá. Minha amiga Sara. Quando ela fala minha amiga, ela traz a ideia. Aqui a gente já sabe que é a prova social, né, galera? Prova social. Mas eu gosto de analisar a copy parte por parte, para eu entender exatamente o que a gente quer atingir no público, sabe? Então, por isso que eu vou bem devagarzinho. Então, assim, por mais que o vídeo fique longo, gente, tenha paciência, tá? Vai dar certo. Então, vamos lá. Minha amiga Sara. Essa minha amiga Sara é como se ela estivesse corroborando. A prova social, o objetivo dela é corroborar o método descrito acima. Qual que é o método descrito? É o sal mais os 3 ingredientes. Então, assim, o objetivo da prova social é esse. Só que quando ela fala minha amiga, na hora que eu leio isso aqui, eu sinto como se ela estivesse trazendo um ar de fofoca. É como se o UDC, né, que tem essa característica, pegasse na mão através da tela do nosso lead e falasse assim, ei, vem cá, deixa eu te contar uma fofoca. A minha amiga Sara, de 49 anos... Aí a pessoa já fica assim, como assim? A sua amiga? Me conte mais. Cara, na hora que eu leio isso aqui, é exatamente isso que eu consigo identificar, sabe? É como se ela pegasse na mão do próximo e falasse assim, cara, senta aqui do meu lado, deixa eu te contar um negócio. Sabe a minha amiga? A Sara? Então, aquela que a gente saiu semana passada, pô, ela tem 49 anos. E você acredita? Sabe? Eu consigo ler desse jeito.
Aí na hora que ela fala assim, ó, 49 anos, ela tá segmentando indiretamente, tá? Segmentando indiretamente. Por que indiretamente? Porque ela não tá falando de que idade, que idade. E essa segmentação traz para o público aquela identificação de que ela também consegue, sabe? Ela olha assim e fala assim, caraca, uma mulher de 49 anos deu certo? Pô, eu tenho 45. Claro que funciona comigo também, é pouco a diferença, sabe? E eu acredito que esse é o objetivo. E foi uma das primeiras a experimentar. E aí, quando traz a questão de uma das primeiras, ela fala assim que, pô, ela foi pioneira. Então, assim, depois dela, tiveram mais coisas. Pô, isso aqui não tá escrito na copy, tá? Mas quando você lê, eu acredito que a gente tem que ter essa percepção de olhar e falar assim, pô, tem algo a mais aqui, hein? Então, o que que tem? Foi uma das primeiras. Pô, foi uma das primeiras, então ela foi pioneira. Então, se ela tá me contando esse método, significa que deu certo pra ela e mais outras pessoas, sabe? É na cabeça da pessoa que tá ouvindo isso aqui gerasse isso. Beleza. Aí ela fala aqui, nos primeiros 7 dias ela perdeu 13 libras. Ok. Trouxe o quê? Agilidade. Por que agilidade? Porque é algo rápido. Pô, 7 dias? Você me falou ali no Hulk em 1 semana, agora você já vem aqui com especificidade falando de dados e falando que nos primeiros 7 dias eu já consigo. Caraca, você desse trem, hein? Aí vem a outra frase. E agora, depois de completar 21 dias, ela já perdeu 38 libras. Cara, o que isso mexe na cabeça do prospect? Que quanto mais ela usar, mais ela vai emagrecer. Não é algo assim que ela só vai usar e vai perder uns quilos. Não, minha querida. Olha, deixa eu te falar. Aí já vem aquele negócio de senso de fofoca, sabe? Deixa eu te falar. Quanto mais você usa, mais você emagrece. Você acredita? Sabe? Eu consigo ver desse jeito. Isso aqui mostra pra gente que é algo contínuo. A gente tem que mostrar pra ele que quanto mais ele usar. Por quê? Quando a pessoa chegar lá na nossa VSL, ela tem que estar na cabeça dela que não adianta só ela comprar um frasco, ou seja o que for, tá, gente? Que vai funcionar. Não, a gente tem que gerar no lead que é algo contínuo. Então, quanto mais ela compra, mais resultado, sabe? É assim que eu consigo identificar isso, tá? Sim. E ela foi pra academia ou parou de comer o que ama? Gente, eu vou colocando assim porque vocês vão lendo comigo, né? E ela foi pra academia ou parou de comer o que ama? Não. E não há segredo pra isso. Cara, isso aqui é magnífico. Por quê? Quebra de objeção. O público desse tema de emagrecimento já é bem cético em relação a isso, né? Porque todo mundo já frisa que você tem que ter uma alimentação saudável, você tem que praticar exercício, você tem que ir pra academia, queimar, suar a todo custo. E aqui a gente já fala, tipo, em forma de pergunta, sabe? Porque a gente tá trazendo pro lead que, assim, ele tá ciente dessas coisas. A gente tá ciente. Por quê? A pessoa que tá falando isso aqui no formato de OTC, ela é sua amiga. Ela é tão sua amiga que ela veio aqui pra te contar. Então, ela não quer que você faça um esforço em excesso. Não. Ela quer que você perca o peso igual a amiga Sara dela com a maior facilidade do mundo. Entendeu? E aí ela fala, não. E não há segredo pra isso. Sabe? Ela vem aqui e confirma a facilidade. Ela simplesmente fez o truque do sal, que está viralizando nas redes sociais, com 14 milhões de visualização. Ela simplesmente, ela trouxe assim, que é algo simples. É tão simples que é só um truque. Esse truque, ele gera curiosidade, porque a palavra truque traz um ar de leveza.
Porque assim, pô, é só um truquinho, sabe? É só um truquinho. E aí, quando ela fala do truque do sal, aqui já é o mecanismo único da solução, né? Que está viralizado nas redes sociais com 14 milhões de visualizações. Aqui, quando ela fala que tá viralizado, desculpa, gente, que tá viralizado nas redes sociais, aqui implicitamente ela tá trazendo uma autoridade. Porque assim, se tá viralizado, pô, é algo bom, sabe? Tipo, muita gente tá vendo esse negócio, sabe? E aí, quando ela faz 14 milhões, gente, mais uma vez, uma das qualidades de uma copy muito top é trazer ciência de dados. E aí é que ela veio e trouxe especificidade com base em dados de 14 milhões novamente. Especificidade. Ok. Com 14 milhões de visualizações. A pessoa que tá lendo isso aqui, ela olha e fala assim, pô, teve 14 milhões de visualizações e eu não vi? Gente, o que ativa? O FOMO. Aquele medo que a pessoa tem de ser excluída, de perder algo. Porque assim, pô, como assim que todo mundo tá vendo esse negócio e eu não vi? Sabe? Só que você é tão amiga dela, que você tá contando isso pra ela. Cara, eu fico muito eufórica quando eu leio essas coisas. Então vamos lá. Deixa eu dar só uma separadinha aqui pra gente conseguir ler melhor. Agora, quando eu digo que é 92 vezes mais poderoso do que aquelas canetas, quero dizer que, quando tomada corretamente, essa receita pode ajudar qualquer pessoa com mais de 35 anos a perder peso que parecerá que ela fez cirurgia. Não importa a sua genética, se teve filhos recentemente ou se precisa mudar do extra grande para o médio em verão. No médio antes de verão, né? Aí ela vem aqui. Agora, quando eu digo... Agora, quando eu digo que é 92 vezes... Mais uma vez, ela tá trazendo especificidade. E, além disso, é como se ela estivesse reforçando. Porque é como se ela chamasse para ação... Não, chamada para atenção do prospect, mas involuntariamente, sabe? Bem sutil. Olha, agora quando eu digo que é mais poderoso que aquelas canetas, eu quero dizer que tomada corretamente. Quando ela fala tomada corretamente, ela tá... Eu vejo que ela tá meio que terceirizando a responsabilidade. Eu vou explicar por quê. Terceirizando a responsabilidade. Por que terceirizando a responsabilidade? Porque às vezes o lead em si não faz o tratamento correto. Isso não vem ao caso. São só algum ponto que eu vou trazendo, tá? E uma outra questão é meio que preparando o lead para o que vem a seguir. Olha, você tem que tomar isso aqui corretamente. Isso aqui traz um ar de seriedade. Porque isso aqui é tão sério o que eu estou te contando, sabe? É como se ela estivesse do lado do prospect, sentado num sofazinho, sabe? Tomando um chazinho, falando, olha, é tão sério esse truque, que se você tomar corretamente, gente, isso aqui traz um peso pra copy, um peso pra pessoa que tá ouvindo aquilo, porque ela fica, caraca, pô, é claro que eu vou fazer isso corretamente. Principalmente porque você me falou que é fácil, é natural e seguro. Eu posso fazer na minha casa. É claro, sabe? A pessoa que tá lendo, ela fica desse jeito, sabe? Fica eufórica. E aí, ela traz o ar de seriedade, né? Gente, eu gosto de colocar tudo aqui, porque na hora que eu for modelando a cópia, eu modelo com base nas minhas anotações. E se for preciso aumentar as características, eu sigo isso, sabe? Ar de seriedade. Beleza. Aí ela já preparou, né, o prospect, porque ela precisa estar ciente disso. E aí ela vem. Essa receita pode ajudar qualquer pessoa com mais de 35 anos a perder peso que parecerá que ela fez cirurgia. Então, assim, aqui ela qualificou o público.
Beleza. E aí ela vem e fala que parece que fez cirurgia. Tá, beleza. Uma das características que tem de peso em COP de resposta direta é a valorização da extremidade, né? É assim que eu gosto de chamar. É como se fosse o extremo, algo agressivo. É uma característica de COP de IDR, né? Porque é isso que vende. A gente tem que vender pro nosso lead algo que ele deseja muito. E aqui fala, quando ela relaciona com cirurgia, a gente já relaciona isso com cirurgia plástica, né? Então, o lead, na hora que ele tá lendo, ele já visualizou em algum momento da vida dele que quando ele fizer uma cirurgia plástica, cara, ele vai ficar perfeito. Entendeu? Ele já tem isso impregnado na cabeça dele. E também é um dos pontos que tem na persona, quando a gente realiza o estudo de persona desse público. É uma coisa que esse público tem o desejo. Justamente porque, né, não vamos entrar nesse mérito, mas é algo cobrado pela população. E aí, beleza? E aí depois ele fala, ó, não importa a sua genética, se teve filhos recentemente, ou se precisa mudar de extra grande para o médio antes do verão. Aqui ele tá falando o quê? Quebrando a objeção. Quebrando a objeção. Porque na hora que a pessoa lê isso aqui, ela fala assim, você só pode estar zoando com a minha cara, né? Porque assim, eu fui no médico, o médico falou que eu tenho uma genética pra engordar. Não, aqui a gente já vem e fala assim, querida, isso aqui funciona pra você. A pessoa que teve filhos, ela tem a mulher, ela acumula gordura abdominal. Então ela fica muito frustrada com isso, sabe? E aí às vezes ela recorre à cirurgia plástica. Então a gente vai falar, não, minha querida, você não precisa fazer cirurgia para parecer que você fez cirurgia. Não, claro que não. Eu não tô te falando que tem um método e que é 92 vezes mais poderoso. A gente tá trazendo peso e quebrando objeção. E se você precisa mudar do extra grande para o médio antes do verão. Verão, por quê verão? Porque no verão é onde as mulheres gostam de mostrar o corpo, mostrar as curvas, usar um vestido mais colado, mais curto. Ela quer mostrar aquilo. Então, assim, não importa se você tá do extra G e precisa ir pro médio. Você vai conseguir, minha querida. Porque eu sou tão sua amiga que eu estou afirmando pra você que você vai conseguir. É assim que eu vejo. E é tão poderoso que muitas mulheres precisam comer ainda mais hambúrgueres e sorvete só para evitar que ficam muito magras, mas com uma diferença importante da caneta. Vamos lá. Aqui ela traz, né, já o benefício, quando a gente já vê isso aqui, benefícios. Qual que é o benefício principal? E ficar magra. Chega a ser engraçado essa frase, porque eu acho que esse é o objetivo, e mais uma vez, traz a característica de copo de IDR, porque tem que ser agressivo, tem que falar assim, olha, você vai ficar muito magra muito magra mesmo, que você precisa comer hambúrgueres e sorvete. Quando ela traz esse peso da palavra hambúrgueres e sorvete, a pessoa que tá lendo, as pessoas que estão acima do peso, ela tem o desejo de comer as coisas que são taxadas proibidas pela sociedade. Carboidratos, né? Que é carboidratos e açúcar em excesso. Então, quando você traz pra ela que, tipo, ela vai poder comer tudo o que ela deseja, que ela não vai engordar com esse método, traz aquela lembrança de que, caraca, eu gosto tanto disso. E sério que eu vou poder ficar tão magra que eu vou comer? Meu Deus do céu. Eu quero esse trem, uai. É de jeito que ela fica. E aí, com uma diferença importante da caneta. Aqui ela novamente inviabiliza o método. Inviabiliza outro método. Falando o quê? Que com o método da caneta do Mondiaro, sabe? Aquele que tá viralizando. Então, você não vai poder comer hambúrguer e sorvete. Mas com o método que eu tô te apresentando aqui, você pode. Você acredita? A pessoa fica desse jeito, sabe? Então, isso aqui abre meio que um looping, porque a pessoa fica assim, mas com uma diferença importante. Não tá explícito pra ela qual que é a diferença. É como se um parágrafo se conectasse com o outro. E aí ela vem e fala assim, mas com a diferença importante da caneta. A pessoa fica, pô, mas qual que é a diferença?
Aí vem novamente pro próximo parágrafo. Cara, eu acho incrível como as copies se conectam uma com a outra. Com essa receita, você não sofrerá com o efeito sanfona, pele flácida ou aparência flácida. Dá pra acreditar? Então aqui vem uma promessa, né? Porque ela tá prometendo que ela não vai ter efeito sanfona, que é aquela questão de aumenta e emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. E pele flácida ou aparência. Que ela já fala pra você que você não vai sofrer com isso, então ela já tá quebrando uma objeção. Quebra de objeção. E também mexe com as dores desse público. Mais uma vez, quando a gente realiza o estudo de persona, a gente já consegue ver quais são as dores dele. E qual que é as dores desse público? Engordar de novo, ficar feia quando emagrece, porque ela não quer ser julgada. Então ela se preocupa com isso. E aí a pessoa vira assim, dá pra acreditar que esse trem é tão bom que você não vai ter nem efeito sanfona e nem pele flácida. Gente, isso aqui pra mulher é incrível, porque uma das preocupações que a mulher, principalmente, estou falando mulher, mas pode ser homem também, tá? Uma das preocupações maiores das dores que ela sofre é de engordar novamente, fazer tal dieta e engordar novamente. Ficar com pele flácida, sabe? E recorrer à cirurgia. E ficar com aquela aparência feia. Porque a pessoa que quer emagrecer, ela quer continuar durinha, bonita, sabe? Mas não, a gente tá falando, ei, pode ficar de boa, hein? Isso aqui vai dar certo. Vamos pro próximo aqui. Sei que muitas mulheres pagariam milhares para aprender isso, mas pelas próximas 24 horas deixarei um vídeo que gravei aqui. Ele mostra o passo a passo dessa receita de 3 minutos, rápida e gratuita, em comemoração a 7.212 pessoas que atingiram o peso dos sonhos no mês passado usando essa receita. Então vamos lá. Eu sei que muitas mulheres pagariam milhares para aprender isso. Quando ela fala isso aqui, tá meio que agregando valor. Por quê? Desculpa, gente. Porque isso aqui tá tão viralizado que as mulheres pagariam por ser algo tão bom. Sabe, é tão bom isso aqui que as mulheres pagariam. Então, assim, tá agregando valor. E aí, pelas próximas 24 horas, deixarei um vídeo que gravei aqui. Pelas próximas 24 horas. Isso aqui gera urgência e escassez, né? Urgência. Mais escassez. Por quê? Olha, nessas 24 horas, então você tem que assistir o vídeo que eu gravei, porque eu sou sua amiga, então você vai ter que assistir, né? Vai ter não, gente, tá meio implícito isso, tá? E a escassez, porque assim, depois das 24 horas, você não vai conseguir ver esse vídeo, sabe? Não vai. E aqui ele já tá falando, né, que tipo, é um vídeo, então a pessoa já tá ficando ciente. Como se fosse um pré-CTA, né? Eu vejo assim que é como se fosse um pré-CTA, porque a gente já pode ver aqui, né, já visualizando que o próximo parágrafo já é o CTA, mas é meio que, como é que fala? Preparando o prospect para isso, né? E ele mostra o passo a passo dessa receita de 3 minutos, rápida e gratuita. Olha, esse vídeo ele vai te mostrar. Então aqui ele é com 3 minutos. Então vamos lá, facilidade, né? Por quê? Além de ter sal mais 3 ingredientes, eu posso fazer na minha casa. E é só com 3 minutos? Caraca, isso é maravilhoso. E outra coisa, é rápido. Traz o ar de facilidade. Porque eu posso fazer muito. É rápido, sabe? E gratuito, quebrando uma objeção, né? Porque aqui em cima ela falou que muitas mulheres pagariam, agregou valor. Mas eu vou te dar gratuitamente. Por quê? Quebrando objeção, porque muitas das mulheres, gente, eu tô batendo em mulheres, mas pode ser pessoas em geral, tá? Muitas das pessoas desse público, ou do mercado em si, acham que tu tem que pagar pra ter informação. E não, a gente já tá quebrando objeção, você não precisa pagar. Relaxa que você não precisa. Em comemoração
as 7.212 pessoas que atingiram o peso dos sonhos no mês passado, usando essa técnica. Aqui, prova social, né? Com base em números ainda. Ela tá te falando, ó, quantas pessoas foram? 7.212. Sabe? E olha o peso que isso aqui tem. Ela atingiram o sonho que ela tem. Qual que é? Um peso maravilhoso. Caraca, hein? Caraca. E é algo recente, porque aconteceu mês passado. E usando essa receita caseira, que você pode fazer na sua casa, com 3 minutos, 3 ingredientes, rápido e fácil. Sabe? Olha tanto que isso é interessante. E aqui já prepara para o CTA, né? Basta clicar no botão abaixo para assistir e você começará a notar suas roupas ficando mais largas, sem se matar. Academia, dietas malucas ou gastar $2.000. Tudo feito em casa de forma natural e rápida. Então vamos lá. Aqui já é um CTA, né? CTA. Você começará a notar suas roupas ficando mais largas sem se matar. Aqui já traz um ar de credibilidade, né? Porque assim, credibilidade. Eu vou te mostrar isso. Cara, olha o que eu vou te mostrar. Olha o que eu vou te mostrar, sabe? E outra coisa, sem se matar, mais uma vez, agressividade. Tipo, eu tô te falando que você não vai ficar lá, ó, suando na academia e fazendo dieta que faz você quase desmaiar na rua de tanta fome que você sente. Não, você não precisa disso. Não precisa. Eu vou te falar. E mais uma vez, toca na roupa, porque a copy toda já está falando sobre roupa. Então, assim, a gente tem que ter coerência em todos os parágrafos. Um parágrafo tem que encaixar com o outro. Eu não sei se vocês estão percebendo isso, mas essa copy, ela tá encaixando perfeitamente um com o outro. Não entra no mérito de ser uma copy boa ou uma copy ruim ou uma copy que precisa ser melhorada. Não. O objetivo da análise, eu acredito, que é a gente verificar quais são os pontos que fizeram ela estar escalada, ter validado, tá? Isso aí já é mais pra parte da gente, quando a gente for modelar e realizar os nossos próprios criativos. Não vamos entrar nesse mérito. Aqui ela fala que ou gastar $2.000 em caneta. Isso aqui é bem pesado, porque mais uma vez ela traz ciências com base em números. Cara, eu tô te falando que é $2.000 e é muito pesado, não é? Pô, demais, né? Então eu venho aqui inviabilizando outro método novamente, porque esse público, nem todo mundo tem dinheiro. Caso contrário, tava todo mundo comprando na esquina, no mercadinho da esquina, a caneta, entendeu? Mas não, ela é cara. E aí tem também a quebra de objeção, né? Porque assim, olha, é uma caneta cara. É como se estivesse falando pra ele assim, pô, você não vai gastar, né? E aí tudo feito em casa de forma natural e rápida. Mais uma vez, facilidade e agilidade. Porque você pode fazer na sua casa, né? E outra coisa que é bem interessante, ó, de forma natural e rápida. Por quê? Mais uma vez, meio que entrelaçando, né? Conectando, na verdade, com os parágrafos anteriores. A caneta vem novamente o ponto do inimigo comum. A gente não sabe, é industrializado, a gente não sabe como é que é. Mas isso daqui, ó, é natural. Olha que coisa beleza. Que coisa beleza, é ótimo, né? Nossa Senhora. A comunicação tá ótima aqui. Então vamos lá. O próximo. E no vídeo eu também revelo os 3 alimentos verdes que são considerados saudáveis, mas que estão sabotando seu metabolismo, fazendo com que os primeiros números da balança suba enquanto você dorme. Arrasou nisso aqui, hein? Então, vamos lá. E no vídeo eu também revelo. A pessoa já fica assim, curiosa, né? Curiosidade. Quando eu vejo esse parágrafo aqui, o que eu consigo entender? Que a pessoa que não clicou no primeiro CTA, que é esse de cima, a gente ainda não conseguiu quebrar todas as objeções. Ou, é um dos pontos, tá? Ou a pessoa realmente quer ver o que você vai mostrar pra ela. Porque a pessoa ainda não tá ciente que eu tenho que clicar para ver uma coisa. Talvez ela ainda tá achando que... Por mais que você falou, tá, gente? A gente tem que pensar
em todas as possibilidades e barreiras que o prospect pode colocar. Qualquer coisinha que ele coloca, a gente já tem que ir lá e pá! Não, sabe? Então, assim, vai que ele colocou uma barreira de que, não, peraí, ele ainda vai me falar a receita. Não, a gente tem que levar ele para outra página, esse é o objetivo. E aí ela vira e fala assim, os 3 alimentos verdes. Esses 3 alimentos verdes, além de gerar uma urgência, peraí que eu vou explicar, gerando urgência. A pessoa fica com aquele pensamento de que, cara, alimento verde, isso é comum na minha cozinha. Isso é comum na minha alimentação diária. E também tem aquele pensamento de que as pessoas falam que todo mundo que quer emagrecer tem que comer saudável. E para comer saudável, você tem que ter um prato colorido. Então, assim, a palavra verde em si poderia ter sido substituída por vermelho, laranjado, que aí, vermelho tomate, né? Laranja cenoura. Mas ela colocou verde porque assemelha, a pessoa vai assimilar com salada, né? Porque todo mundo fala, até mesmo dentro de casa, tá? E as pessoas já sofrem desse jeito. Vai almoçar e fala, pô, começa com a salada primeiro, porque aí enche seu estômago, você não precisa comer tanto carboidrato, sabe? Aí a pessoa já fica assim, já tem a curiosidade, tem a urgência de querer saber qual que é, porque é considerado saudável, e você tá me falando que tá sabotando meu metabolismo? Pô, fiquei preocupada aqui, hein? A pessoa fica desse jeito, fazendo com que os números da balança subam enquanto você dorme. Os números da balança subir é um medo que a pessoa tem, porque ela não quer mais engordar. Se ela tá vendo isso aqui, se caiu o anúncio pra ela, ela quer emagrecer, ela não quer engordar. Então ela já fica assim com medo enquanto você dorme. É como se fosse uma consequência silenciosa, sabe? Olha, isso aqui que você tá comendo tá te causando tal coisa. Consequência silenciosa. Ela tá falando que, olha, você não tá vendo. Você não tá vendo que você tá engordando. Porque quando você dorme. É tão silencioso e tão perigoso isso aqui que eu vou te revelar. Por quê? Mais uma vez, conecta lá em cima, porque eu sou sua amiga. Sabe? Essa proximidade que tem. E por que fazer dieta e academia é a pior coisa que você pode fazer se quiser perder o peso? Esse é o segredo para ter o corpo que deixará outras mulheres com inveja. Gente, quando eu leio isso daqui, o que eu consigo identificar? Que é um Hulk dentro do corpo. Eu posso estar errada, tá? Pessoal, se eu estiver errada, comente aqui no comentário. Comente aqui no comentário, é ótimo, né? Gente, deixa aqui no comentário se eu tô errando, se tem alguma dica, se eu deixei passar alguma coisa. Porque assim, eu não fiz curso, não fiz mentoria, tudo que eu aprendi foi vendo vídeo no YouTube, seguindo pessoas e tendo dicas, sabe? De stories, essas coisas. Então, tem muita coisa que eu posso deixar passar. E tem coisa que eu vejo aqui que pode estar certo ou pode não estar certo. Eu não tenho ainda essa clareza em si, sabe? Mas estou tentando. E aí, quando ela fala aqui, ó, porque fazer dieta e academia é a pior coisa. Quando eu leio isso aqui, eu consigo imaginar um criativo no formato de caixinha de pergunta, sabe? Um avatar lá atrás respondendo e a pergunta é assim: por que você me disse que fazer dieta e academia é a pior coisa que eu posso fazer se eu quero emagrecer? Gente, é assim que eu vejo esse trem. E aí na hora que eu fico assim, cara, isso aqui é um Hulk? É um Hulk dentro do corpo? Pra mim isso aqui é um Hulk contra-intuitivo. Por quê? Todo mundo fala que dieta e academia é pra emagrecer. Você tá me falando que não? Uai, tem algo estranho aqui, ué. É assim que eu penso, sabe? Hulk contra e intuitivo. E aí, qual que é o próximo? Esse é o segredo para ter um corpo que deixará outras mulheres com inveja. É um Hulk que eu considero mais como uma headline. É um pouco mais fraco, a gente pode melhorar com a sua modelar. Mas assim, ainda tem o peso. Por quê? O peso da palavra segredo. O segredo, ele traz exclusividade e escassez. E como que você consegue visualizar isso? Supondo que você tá num grupo... Não, supondo que tem um grupo de amigos que você tá fora. Aquilo ali é exclusivo. E tá escasso pra você, porque você não pode entrar. Tá? Entendeu? E aí é assim que eu consigo visualizar. E aí na hora que fala que é um segredo... Caraca!
Então esse é o segredo, sabe? E a pessoa fica assim, que deixará outras mulheres com inveja. Gente, a palavra inveja em si não é o objetivo final de uma mulher. Mas o mercado em si gera aquele senso de competição. Mas não é uma competição assim, sabe? Brutal. É porque a mulher, ela gosta de mostrar que ela tá bem. Ela gosta de chegar nos lugares e as pessoas olharem, sabe? Aqui a gente pode mudar, né? Para com outro olhar. Um outro exemplo que ficaria legal aqui é assim: esse é o segredo para ter o corpo e ser desejada pelo marido em 2025, sabe? Porque esse é o desejo. Ela quer ter uma autoestima mais alta, né? Ela quer se destacar nesse meio, porque é um desejo que ela tem. É um desejo que a mulher tem em si. E em 2025 traz especificidade, porque esse ano você ainda consegue, porque a oferta tá rodando esse ano. Especificidade. Ai, Jesus. Foi. É isso. Vamos para o próximo. Vamos separar aqui. Deixa eu ver aqui. Mas como muitas pessoas estão acessando ao mesmo tempo, isso pode gerar alguma instabilidade. E pode não abrir. Então vamos lá. Aqui traz escassez. Porque tem muita gente entrando. Então assim, não fique fora, clique logo nesse trem, sabe? E aí a urgência, porque você tem que clicar agora. Você tem que clicar agora. E aí o que eu vejo? Como a pessoa já cria, né, ativa no gatilho na mente dela a escassez e a urgência, já ativa o FOMO também. Porque o medo da pessoa de não ser inclusa naquilo, sabe? E aí ela fica assim, pô. E se apresentar alguma instabilidade, é como se você já estivesse quebrando uma objeção. Porque às vezes a pessoa pode estar com a internet ruim, ou travar por algum motivo. Então você já está quebrando uma objeção. Pô, se isso acontecer, fica de boa, sabe? Meio que amaciando ela. Meio que trazendo os problemas e já dando a solução. Mas se isso acontecer, não deixe essa oportunidade passar. Principalmente se você quer se livrar daquele centímetro extras no quadril, nos quadris, cintura e braços, sem ter que comer toneladas de vegetais todos os dias ou passar horas correndo na esteira, envergonhada pelos olhares alheios. Mas se isso acontecer, aqui ela reforça novamente a urgência, né? Reforça novamente, porque é como se ela falasse assim, pode acontecer, entendeu? Não deixa a oportunidade passar. Principalmente se você quer se livrar daqueles centímetros extras. Aqui ela tá convidando o prospect, né? Ela tá meio que convidando ele a ter esse compromisso. Porque assim, se você quer perder o centímetro, né, a gordura do quadril, cintura e braço, você vai ter que fazer isso, sabe? Você vai ter que fazer. Então é meio assim, tipo, meio convidando o lead a ter um compromisso, sabe? Tipo, de forma amigável. E aí, por que ela fala de centímetros extras no quadril e braço e cintura? Porque é uma das queixas, uma das dores que esse público tem. É onde acumula mais gordura, né? E aí, mais uma vez aqui, ele vem falando sem ter que comer toneladas de vegetais, porque já foi impregnado pela sociedade, imposto pela sociedade, que você tem que comer muitos vegetais para emagrecer. E é uma dor comum, né? É uma dor comum. Todo mundo que quer emagrecer quer perder uma gordurinha ali abdominal, o quadril tá largo, a calça jeans não serve, entendeu? Esse olhar, isso que ela tá querendo mostrar. E aí ela vem e fala, ou passar horas correndo na esteira envergonhada pelos olhares alheios. Aqui é uma dor emocional. Por que dor emocional?
Por que dor emocional? A pessoa que vai pra academia, porque é esteira, né? Academia, beleza. Lá na academia, tem muita gente que vai julgar ela e ela tem esse medo. Se ela tem esse medo, em algum momento ela já foi julgada. Seja na academia, dentro de casa, no trabalho, num restaurante, ela já foi julgada. Então, aqui a gente está trazendo à tona a emoção que aquela dor causou. Sendo uma emoção boa ou ruim, tá? Não entra nesse mérito. Mas a gente está trazendo para ela que ficar lá ocorrendo, o pessoal vai julgar ela. Sabe? A gente está trazendo isso aí para ela. Digo isso porque foi com essa receita que virou normal eu usar uma blusa mais justa. Para sair sem me preocupar com a barriga aparecendo e poder usar as roupas que eu quisesse. Não só as que me servissem. Aqui é um depoimento, né? Depoimento. E depoimento é muito forte, característica de Odissi. Esse formato ele é muito maravilhoso porque ele traz essa proximidade com o prospect, né? Ele fala assim, deixa eu te falar, eu tô te contando isso daqui, mas não é porque a minha amiga, tá? A minha amiga aconteceu com ela, não. É porque aconteceu comigo. Vem cá, deixa eu te mostrar como é que eu era. Olha aqui como que eu tô agora. Sabe? É isso que o depoimento em si causa. Ela tá falando, olha, que uma blusa, hoje ela pode usar sem se preocupar em mostrar a barriga. Porque hoje ela já consegue usar um cropped e mostrar a barriga, porque, tipo, tá de boa, a barriguinha tá chapadinha, entendeu? Não tá mostrando aquela barriga com muita pele, muita gordura. Não, filha, hoje eu estou de boa. E poder usar as roupas que eu quisesse. Porque antes, quando eu era gorda, eu não podia. Porque nenhuma roupa ficava boa. As roupas que eu podia usar era só que me servia. E qual que era a que me servia? As do meu marido. As do meu marido. E às vezes eu tinha que comprar roupa na ala lá masculina e um número maior que o meu marido, porque era roupa larga. Tinha que ser roupa larga pra caber em mim, sabe? É como se a gente falasse pra ela, cara, hoje eu tô muito bem, olha isso aqui. Então vamos lá. Então clique no botão abaixo para assistir a receita e começar a renovar seu guarda-roupa, porque as suas roupas atuais vão ficar folgadas. Corra e confira antes que seja tarde. Você vai me agradecer. Tchau por enquanto. Então vamos lá. Aqui já é o segundo CTA, né? E aí ela fala para assistir a receita e começar a renovar o seu guarda-roupa. Porque suas roupas atuais vão ficar folgadas. Gente, nesse CTA aqui, no CTA, ela já está trazendo, ela está reforçando novamente a ideia de que se você quer renovar seu guarda-roupa e ficar com roupa folgada, porque roupa folgada é um símbolo de que você está vendo resultado naquilo, clica no botão, beleza, CTA. Mas o peso do guarda-roupa e as roupas folgadas é trazer para o prospect a sensação de que aquilo é bom. Porque assim, quando a gente vende alguma coisa, a gente tem que mostrar para ele o futuro perfeito. A gente tem que desenhar para o prospect qual que é o futuro perfeito. E às vezes, para o prospect, o futuro perfeito é algo que ele já vivenciou. Entendeu? Tá, eu vou tentar melhorar aqui a minha explicação. Esse prospect, se ele já foi gordo algum dia, ou já foi magro, tipo, não importa. Ele já desenhou na cabeça dele como que é bom renovar guarda-roupa. E pra mulher sabe qual que é o peso que isso tem, porque toda mulher gosta de comprar. Toda mulher gosta de comprar. E toda mulher gosta de ver que deu uma emagrecidinha. Então, assim, o que a gente tá vendendo? A gente não tá vendendo um produto. A gente não tá vendendo uma caixinha com produto que ela, um comprimido que ela toma em jejum ou depois do almoço que vai fazer ela emagrecer. Não. O nosso, entende uma coisa, o nosso lead, ele não tá preocupado em emagrecer. Ele não tá preocupado. Ele tá preocupado em ter as mesmas emoções que tinha quando ele era magro. E é isso que a gente traz pra ele. Cara, você vai emagrecer.
Você vai ter que renovar, porque ela lembra, né, daquela emoção que era comprar roupa. Ela lembra da emoção de ter uma roupa folgada. Gente, eu vou trazer um exemplo aqui. É a mesma coisa de você virar e falar pra ela assim, ó. Você vai ter o mesmo corpo de quando tinha 20 anos. Você sente o peso dessa frase? A pessoa, ela não quer ter 20 anos. E aqui é a mesma coisa. Ela não quer emagrecer. Ela não quer. Ela quer a sensação maravilhosa que aquele momento de 20 anos causou para ela. Onde ela andava na rua, os homens na construção mexiam com ela. Onde ela trabalhava e ninguém ficava preocupado se a cadeira que ela está sentando ia quebrar. Onde ela ia num restaurante e ninguém ficava olhando pro prato que ela fazia. Essa é a sensação. A gente está vendendo para ele a sensação de um futuro perfeito com base nas emoções que ele já vivenciou, ou a gente traz para o lead uma sensação que ele quer vivenciar, sabe? Com base em benefícios. Porque se caso contrário, a gente faria uma cópia assim, quer emagrecer? Então, eu tenho esse remedinho bem aqui. Esse remedinho aqui, você toma em jejum, ó, papum. Ah, não, aqui, ó, eu tenho um chazinho aqui, ó, faz esse trem aqui em casa. Ela não quer isso, gente, ela não quer. Por mais que, olha, ela sabe, a pessoa que tá acima do peso, ela sabe que ela precisa emagrecer. Ela sabe. Mas a gente tem que mostrar. Pra ele comprar, ele não vai colocar o cartão lá no final se ele não tiver emocionado o suficiente. A gente tem que mexer com o consciente, o inconsciente da pessoa. A gente tem que dar sugestões de um futuro perfeito. É como se a gente desenhasse para ele, projetasse na mente dele, com base em frases, né? Em frases que ele vai ter em algum momento da vida dele. E um livro bem interessante que fala sobre isso é O Poder do Subconsciente. Porque a gente consegue fazer isso com base em sugestões na nossa copy. Com base em sugestão, a gente consegue condicionar o lead, né? Consegue condicionar o inconsciente da pessoa a tomar alguma ação. E esse é o objetivo. Ela não quer comprar um produto, ela quer comprar a sensação. Então, assim, gente, essa foi a análise que eu fiz. Desculpa se o vídeo ficou um pouco mais largo, mas é porque eu falo demais. E aí eu fico lendo cada frase que eu quero saber. E aí eu anoto também, se vocês conseguirem entender, né? Porque eu já deixo aqui tudo anotadinho, porque na hora que eu já for modelar, eu já sei tudo que eu preciso fazer. Mas, desde já eu agradeço quem ficou até o final. Eu vou deixar o meu arroba aqui na descrição do vídeo. Se eu deixei passar alguma coisa, ou se vocês tiverem alguma sugestão em relação à copy que eu analisei, ou também se tiver sugestão de futuros vídeos, pode deixar aqui no comentário, eu vou ficar muito feliz. E é isso, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Beijo.